Irmãos e irmãs, boa noite. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo na carta de Tiago, então. Vamos abrir mais uma vez a carta de Tiago. Hoje é a quarta exposição que nós fazemos da carta de Tiago. Agora, ainda no capítulo 1, vamos encerrar, se Deus assim permitir, o capítulo 1, nessa noite, dos versículos 19 até o 27. Tiago 1, de 19 a 27. Vamos ler todo o trecho. O texto fala sobre a prática da palavra de Deus. Versículo 19, então, diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Oremos, irmãos. Pai, é com gratidão, com alegria e também com santa reverência que nós nos debruçamos mais uma vez sobre a Tua Palavra, para estudá-la, para meditar nela, na esperança, Pai, de que o Teu Santo Espírito seja o nosso mestre mais uma vez, conduzindo-nos em toda a verdade, iluminando os olhos do nosso coração para que tenhamos entendimento, para que possamos extrair desse trecho, dessa carta de Tiago, as verdades que o Senhor o inspirou pelo Teu Espírito, e que nessa noite também os nossos corações recebam essas verdades, e que elas venham a glorificar o Teu nome, por causa da edificação da Tua igreja. Pai, edifica-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Senhor, que o Senhor esteja também guardando o nosso coração da soberba, que ela não nos domine. Então seremos irrepreensíveis e ficaremos livres de grande transgressão. E que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis perante Ti, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Nós Te pedimos tudo isso em Teu nome, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós já vimos na última reunião que Tiago falou sobre a origem do pecado e a origem do bem. Nós vimos aí a partir do versículo 12, foi na última reunião. Pudemos ver também a diferença entre provação e tentação. Pudemos entender então que de uma mesma palavra grega, segundo o contexto que ela está inserida, nós entendemos que uma funciona expressando uma verdade, a outra verdade. Nós vimos isso também na última reunião.
falamos da probabilidade de que Tiago estivesse refletindo sobre a vida de Jó, quando nós falamos sobre provação e tentação, porque o patriarca Jó atravessou provações terríveis, mas manteve-se em sua integridade e não caiu em tentação. Nós vimos isso também, fazendo essa colocação do texto que Tiago ensina sobre a origem do pecado, sobre a tentação, que a tentação é originada no coração do homem, a provação vem das mãos de Deus. Jó passou por tudo isso. Agora, Tiago passa a discorrer sobre a importância do domínio da língua e da prontidão no ouvir. Ele vai falar agora sobre essa necessidade de saber refrear a língua e estar pronto para ouvir. Ele vai falar também da importância de não só ouvir, mas de praticar os ensinos da palavra de Deus, que evidencia uma fé verdadeira. Tiago, ele coloca aqui, ele já vai fazer como que uma pequena introdução do que ele vai falar mais para frente, quando ele discorre de uma maneira bastante complexa e completa sobre a fé e as obras. E ele diz que a fé sem obras, ela é morta. E aqui ele já começa a falar alguma coisa nesse sentido. Então nós vamos ver também isso. E Tiago fecha essa sessão que nós vamos estudar nessa noite, nos dois últimos versículos, 26 e 27, dizendo que há sim uma religião verdadeira, aceita e pura diante de nosso Deus e Pai, e não apenas diante dos homens. Vamos entender então o que Tiago vai nos explicar nessa noite. Então esse trecho nós podemos dividir, ou melhor, Tiago apresenta 3 ensinamentos fundamentais nesse trecho. O primeiro ensinamento você encontra dos versículos 19 até o 21, do versículo 19 até o versículo 21. O primeiro grande ensinamento, como receber a palavra de Deus. Como acolher a palavra de Deus. Segundo ensinamento, nós encontramos do versículo 22 até o versículo 25. E Tiago vai falar sobre o que fazer com a palavra de Deus. Em último lugar, em terceiro lugar, a terceira verdade ou ensinamento desse trecho, nos 2 últimos versículos, são as evidências de uma vida transformada pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus toma aqui como se fosse o ator principal dessa cena, como se fosse o fundamento, como de fato ela é, da igreja cristã e do cristianismo. A palavra de Deus toma aqui então a base, a estrutura desse trecho. Mas antes de entrarmos no texto, eu gostaria de fazer um esclarecimento inicial. É importante nós entendermos que Tiago, eu já tinha falado, nós falamos isso as outras vezes, e eu vou repetir rapidamente. Aliás, tenho que correr porque o trecho é longo mesmo, e eu espero que os irmãos compreendam. Tiago estava instruindo crentes judeus, possivelmente ex-discípulos dos escribas e fariseus, condenados por Jesus em Mateus capítulo 23, de 1 a 7. Jesus diz assim, no capítulo 23 de Mateus, de 1 a 7, ele diz assim, quando ele censura os escribas e fariseus. Ele diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras
com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Irmãos, os fariseus e escribas tinham esse coração. Eram mestres. Mas Jesus os condena. Então, em primeiro lugar, Jesus condenou a desobediência desses mestres, desses escribas e fariseus, por não praticarem a palavra de Deus. Em segundo lugar, Jesus condenou a insensibilidade e a dureza de coração desses mestres, que cobravam a prática dos seus discípulos, enquanto eles mesmos não praticavam o que era mais pesado e difícil do que eles ensinavam. Eles faziam algumas coisas que eram simples, fáceis e que não eram extremamente comprometedoras, ou que lhes deixavam numa situação confortável. Então eles não faziam força para praticar algumas coisas dos seus ensinamentos. Isso eles praticavam. Mas as coisas mais pesadas eles exigiam dos outros, dos seus discípulos, e não viviam aquilo. Em terceiro lugar, Jesus condenou a arrogância e a soberba deles em amarem ter a primazia nas reuniões, nas saudações públicas, nas sinagogas, e serem chamados de mestres. Eles amavam ser chamados de mestres, e Jesus os condenou por isso. Então, meus irmãos, como Tiago está escrevendo para discípulos desses antigos mestres, nós acreditamos que provavelmente esses irmãos traziam algum ranço dos ensinos destes mestres judeus, recebidos antes da sua conversão a Cristo. Agora eles se converteram ao cristianismo, porém o judaísmo poderia estar ainda incrustado nos seus corações. E Tiago agora então tem uma incumbência muito grande e difícil de reensiná-los sobre a importância da prática da lei. Agora a lei estava embutida no Evangelho de Cristo, que ele chama de palavra da verdade. No versículo 18 ele chama de palavra da verdade, nós estudamos na semana passada. Que eles dizem que eles, ou sejam, esses prováveis judeus que foram convertidos ao cristianismo, foram gerados pela palavra da verdade, que ele está se referindo às boas novas de Cristo. Ele não está falando, se limitando à lei mosaica, mas ele está mostrando que a lei mosaica está contida no Evangelho, em algo maior, uma palavra mais completa, que é a realidade agora em Cristo. E eles nasceram de novo, gerados dessa palavra da verdade, diz o versículo 18. Então Jesus está rotulando esses mestres de hipócritas. Tiago, meio-irmão de Jesus, ouviu esses ensinamentos do seu irmão mais velho, provavelmente ele também um hipócrita na época, talvez um dos que estavam andando com os judeus e aprendendo com os escribas e fariseus, mas depois, por ser testemunha ocular, tanto da crucificação como da ressurreição e depois da ascensão de Jesus, Tiago se converte ao seu irmão mais velho, a Jesus, e chega ao ponto de se humilhar e se apresentar no versículo 1 como servo de Jesus, não como irmão de Jesus. Então ele agora tem um novo coração e ele quer ensinar os seus irmãos judeus, convertidos ao cristianismo, essas verdades. Ele então agora se dedica a isso. Então Tiago também usa dois termos diferentes para se referir à mesma coisa. Ele usa nos versículos 18, 21, 22 e 23, que nós acabamos de ler, ele usa o termo palavra, que é no grego a palavra logos, que quer dizer a palavra
escrita ou as escrituras. Essa palavra logos, ele se refere então às escrituras, a toda a escritura, especialmente os ensinos de Jesus. Especialmente os ensinos de Jesus. Então ele usa a palavra logos nesses 4 versículos, 18, no 21, no 22 e no 23. E no versículo 25, ele menciona um outro termo. Tiago usa o termo nomos, que no grego significa um conjunto de regras, ou lei. E como lei, ele provavelmente está se referindo, ou ele está levando aos seus irmãos que conheciam bem a lei mosaica. Ele está mostrando que essa lei e os demais livros proféticos do Velho Testamento, incluindo também o livro de Salmos, os livros poéticos, os livros de sabedoria, como Eclesiastes, Cantares de Salomão, Provérbios, Jó, provavelmente ele está falando sobre o Velho Testamento, no sentido de usar o termo nomos, e ele está mostrando que ele está contido, tudo isso está contido no Logos de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Ele está mostrando isso, ele está se referindo nessas duas, incitando o coração desses judeus cristãos a entenderem dessa forma. Os judeus eram muito apegados à lei, eles amavam a lei, mas a prática deles muitas vezes contradizia esse próprio amor que eles tinham pela lei, porque eles não praticavam ela e, obviamente, não conseguiriam praticá-la na íntegra. Então, Tiago quer mostrar algo a mais aqui. Então, possivelmente, o objetivo de Tiago era explicar aos crentes judeus que os escritos da lei e dos profetas do Velho Testamento estão contidos no Evangelho de Cristo. Então, vamos à primeira parte. Vamos ver se a gente consegue compreender, então, o que é que Tiago estava querendo ensinar para os seus irmãos, para os nossos irmãos, para os judeus cristãos. Em primeiro lugar, dos versículos 19 a 21, vamos à primeira parte então, como eu já disse, como receber a palavra de Deus. Primeiro ensinamento de Tiago aqui. Ele quer dizer que, ele deixou claro em primeiro lugar, no versículo 18, quando ele vai fazer agora essa junção com o 19, ele deixou claro que eles foram gerados de uma maneira sobrenatural, soberana, independente da vontade humana, porque eles foram gerados, diz o versículo 18, segundo o querer de Deus. Ele os gerou, Deus os gerou pela palavra da verdade. Não houve participação humana no novo nascimento. Foi exclusivamente obra da palavra e do Espírito Santo. E ele vai dizer então, complementando agora, que não havendo a princípio a participação deles para a salvação, como um bebê que não escolhe os pais, que não se gera por si só, eles não eram gerados pela vontade do homem, mas de Deus, pela palavra da verdade. Agora, entretanto, ele ensina que é necessário ser implantada neles uma nova natureza, que também vem pela palavra de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Eles nasceram pela palavra, eles vão viver pela palavra de Deus. Eles necessitam da palavra de Deus para crescimento, para amadurecimento, para ganhar sabedoria, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para não serem mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, como os homens que enganam os outros, para que eles sejam estáveis, e a palavra aqui, como ele diz lá no início, para que eles sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes, no versículo 4, que é maduros. Então a palavra
é o alimento que dá crescimento para aquele que nasceu de novo, através da própria palavra. É isso que Tiago está querendo dizer. Então, para receber bem esta palavra, era necessário alguns critérios. É isso que Tiago vai expor agora. Em primeiro lugar, ele diz que é importante, ou é necessário, melhor, é necessário dominar o falar. Ele diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Tardio para falar e tardio para irar-se. Então, primeiro ponto, receber bem a palavra requer dominar o falar e o irar-se dos seus ouvintes. Tiago então admoesta com autoridade. Ele não diz assim: olha, eu acredito ou eu sugiro para vocês que vocês devem falar menos, que vocês devem irar, não devem irar-se. Eu sugiro para vocês que vocês sejam mais prontos para ouvir. Não, ele está dizendo enfaticamente, ele está de forma imperativa, ele está dizendo assim: sejam prontos para ouvir, sejam tardios para falar, sejam tardios para se irar. Ele está mostrando que é necessário, é vital, que o ouvinte da palavra de Deus tenha essas características. Então, em primeiro lugar, saber dominar o falar. Ele admoesta então com essa autoridade, para eles dominarem seu ímpeto de falar muito e de irar-se quando são interrompidos, para lhes ensinarem coisas novas, que eles possam assim, calados, aprender coisas novas. Irmãos, Provérbios diz no capítulo, existem vários textos do livro de Provérbios, que aliás é um livro bastante comum com o livro de Tiago. Provérbios é um livro de sabedoria que Tiago também usa bastante, o livro de Provérbios, e aqui eu peguei pelo menos 2 textos para que a gente possa entender o que Tiago quer dizer com isso. Provérbios 17, versículos 27 e 28 diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, ou tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Provérbios 17, 27 e 28. Como eu já falei, provavelmente esses judeus eram discípulos dos escribas e fariseus que falavam muito e não praticavam. Eles ficavam extremamente irados quando eram interrompidos em seus longos discursos. Eles eram extremamente raivosos, ficavam extremamente irados quando eles eram interrompidos e especialmente quando eles eram exortados a aprenderem coisas novas, porque eles eram cheios de si mesmos e nessa soberba eles não gostavam de aprender. E se alguém apontasse o dedo no nariz deles e falasse: olha, você precisa aprender tal coisa, isso não está certo assim, eles ficavam extremamente aborrecidos. Eles eram rápidos em irar-se. Então eles não tinham domínio da sua língua. E você pode notar que pessoas que têm dificuldade de calar-se são as que menos têm atenção e não são prontas para ouvir. Tem dificuldade de parar para ouvir. Então Tiago está mostrando o seguinte: é importante que ao ouvir, o que ele quer dizer é o seguinte, é importante que você saiba dominar a sua língua, o seu ímpeto de falar demais, ao estar ouvindo a palavra de Deus. No momento que você para diante da palavra de Deus, seja para estudar em casa, e especialmente quando você está num estudo, na sua igreja, na sua reunião, que você se cale, que você tenha um domínio da sua língua. Pare de falar. O momento agora é de ouvir, não é de falar. Então é isso o primeiro ponto aqui. Então, são as características dos tolos, incapazes de ouvir e incapazes de refrear a sua língua.
Então essa primeira característica no controle do falar, que provoca uma ira também quando alguém ultrapassa a fala dele ou quer cortar a sua fala dele, ele se ira. Você já teve com uma pessoa dessa? Você já conversou com alguém desse tipo? Talvez eu não tenha conversado. Eu já tive a infelicidade de conhecer esse tipo de pessoa. E realmente, quando você tenta admoestar a pessoa para que ela ouça o que nós temos para falar para ela, ela simplesmente se ira. Ela se fecha. Então não é algo exclusivo dos judeus. Isso é algo do ser humano. Isso é algo nato da natureza caída, né? Então o primeiro ponto é isso: aprender a dominar a fala, aprender a dominar a língua, aprender a dominar a ira. Em segundo lugar, ele diz que deve haver uma prontidão no ouvir. A palavra pronto aqui, seja pronto para ouvir, essa palavra pronto, a palavra tachis, no grego, ela significa rápido, sem demora, depressa. Ela significa saber meditar no que lê ou ouve. Então essa palavra a palavra pronto para ouvir significa rápido em ouvir. Ouvidos abertos, atentos, imediatamente atentos quando alguém fala. E Tiago está falando, por causa da palavra de Deus, seja pronto para ouvir. Tiago então exorta seus leitores para que tenham toda a prontidão e rapidez em dar ouvidos à pregação e ensino da palavra de Deus. É necessário atenção na pregação da palavra de Deus. Você que está sentado aí, entenda, meu amado irmão, minha amada irmã. A palavra de Deus, ela necessita de uma atenção redobrada da tua parte como ouvinte. Porque se você não tiver essa atenção redobrada, essa prontidão no ouvir, provavelmente você vai aprender muito pouco da palavra de Deus. Você vai extrair muito pouco, você vai armazenar muito pouco dos ensinamentos bíblicos que nós expomos na igreja. Ele explica então no verso 20, que desta forma antiga, ou seja, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, ele quer dizer, se você permanecer na tua velha natureza de ira, se você permanecer na sua velha natureza falante, se você permanecer nessa velha natureza, você nunca vai viver a justiça de Deus. Você não vai ser transformado para provar e para experimentar e para viver a justiça de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Às vezes a gente entende errado esse versículo, não é? Ele quer dizer que se você está aqui sentado de uma forma que não está dando abertura para a palavra de Deus, você não vai produzir aquilo que Deus espera ao lançar no seu coração a palavra de Deus. E ele vai completar isso no próximo versículo. Mas antes de chegar no próximo versículo, ou na terceira necessidade de como receber a palavra de Deus, eu gostaria de dizer que Tiago exorta os seus leitores para que eles tenham essa prontidão, porque é necessário então essa redobrada atenção, porque a mensagem é importantíssima. Irmãos, vocês não vieram aqui nessa noite para escutar uma história da carochinha. Vocês não vieram aqui para ouvir uma palavra simplesmente para trazer uma satisfação para o seu ego. Vocês não vieram aqui nessa noite simplesmente para passar tempo, porque o Fantástico está chato e não tem nada de bom para ouvir no Faustão e depois vem o Fantástico. Vocês vieram aqui nessa noite para ouvir uma mensagem que vem dos céus. Ela não vem de homem, mas ela vem da palavra de um Deus vivo, que fala com você.
As primeiras orações nessa noite foram nesse sentido. Senhor, prepara o meu coração para eu te ouvir e não ouvir homem. Então é importante a atenção redobrada. Você não vai ouvir o governador falando, você não vai ouvir o presidente da república falando, você não vai ouvir um juiz falando, você não vai ouvir um filósofo falando, você não vai ouvir um mestre na ciência natural falando. Você vai ouvir a palavra de um Deus que fala. Necessita de muita atenção. O mensageiro não vale nada, mas a mensagem é boa. E o remetente é o mais digno de todos. É o Rei dos Reis. Ele é santo, santo e santo. Ele é o Deus eterno, que está falando através de um cano que não vale nada, como uma água que vai derramar no seu coração, que vai saciar a tua sede, e que vai lhe trazer vida, e vida em abundância. O mensageiro, não liga para ele não, mas a mensagem, e o remetente da mensagem é o que importa. Guarda isso no teu coração. Por isso, preste muita atenção. Então, nós entendemos então no versículo 20 que não é dessa forma que nós vamos ser transformados. E em terceiro lugar, completando também o argumento de Tiago, ele diz que, no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, ele diz então que há uma necessidade de que eu e você, cada um dos ouvintes da palavra de Deus, faça uma asepsia no seu interior. Faça uma limpeza. Ele diz despojando, ele está querendo dizer o seguinte: limpando o coração de toda impureza e acúmulo de maldade. Então Tiago agora afirma que como uma terra que não pode receber uma boa semente sem que antes seja limpa de toda a erva daninha, assim também o nosso coração, o coração do homem, não pode acolher a santa palavra de Deus sem se livrar do pecado, sem se livrar das segundas intenções de estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra, sem se livrar da raiz de amargura pela falta de perdão contra alguém que pecou contra você, sem se livrar da preocupação excessiva com as coisas da vida. Não dá para você acolher uma coisa sem se livrar de outra. É semelhante àquela lei da física, né, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Não dá para acolher a palavra de Deus estando cheio de amargura, cheio de maldade, cheio de segundas intenções. Muitos podem estar cheios de preocupação com as contas que tem que pagar amanhã, com as provas que tem que enfrentar essa semana, com as dificuldades dos relacionamentos quando chegar lá em casa. São preocupações lícitas, mas não para esse momento. Nesse momento é necessário a gente poder ter um domínio também no nosso pensar, e quando ele fala de ouvir, é necessário esse controle, esse domínio próprio, para que nós possamos focar na palavra de Deus, esticar os nossos ouvidos, e obviamente ele não está falando de audição natural, ele está falando de uma capacidade mental de receber a palavra de Deus. E ela não pode estar misturada com algo lá dentro que vem da nossa natureza caída. Porque essa semente ela é preciosa, semelhante ao que Jesus ensina, quando ele fala sobre a parábola do semeador. Ele mostra vários tipos de terra e de situações onde a semente era boa. A semente era boa, que é a palavra de Deus, a semente é boa.
Mas os tipos de terra onde essa semente caiu, a maioria não produziu fruto. Por quê? Porque ela estava cheia de todas essas coisas. Cheio de preocupações, cheios de pecado, cuidados com a própria vida. Então esse momento é um momento sublime, onde nós precisamos pedir para Deus, e eu quero dar aqui, irmãos, uma dica de como que nós podemos nos achegar agora diante da palavra de Deus, nos cultos, nas reuniões, e na própria leitura da palavra de Deus lá em casa, mas especialmente no culto público. Que você venha num espírito de oração, que você se encaminhe para o local de reunião em oração, pedindo para Deus preparar a sua mente, o seu coração, como uma boa terra, para receber essa preciosa semente. Se você está com algum problema com alguém, que fique do lado de fora daquela porta onde você entrou ali. Se você está com alguma preocupação excessiva com alguma coisa, que você legitimamente pode estar passando por algum problema sério, eu não isento disso, e a preocupação é legítima muitas vezes. Mas esse momento é um momento de você pedir para Deus: Senhor, eu quero ter uma mente voltada para te ouvir, para acolher a tua palavra. Então, meus irmãos, orem, peçam isso para Deus. Irmãos, Deus honra aquele que o busca. Deus honra, irmãos. Não é que isso vai resolver o teu problema. Você vai, quando sair daqui, você vai ter que amanhã enfrentar o mesmo problema. Mas você vai receber alimento nessa hora, para te dar até mesmo graça, capacidade e força, para amanhã você enfrentar os seus problemas. Porque que sentido tem nós perdemos todo esse tempo aqui ouvindo a palavra de Deus e depois voltar e sair daquela porta do mesmo jeito que você entrou? Qual a vantagem de perder esse tempo? Então é isso que Tiago está preocupado com seus irmãos, dizendo isso. Então fica aqui essa dica então, para orar, nos momentos que antecedem o ouvir a palavra de Deus. Agora, na segunda parte desse trecho, meus irmãos, versículos 22 a 25, Paulo, se no primeiro trecho ele fala sobre como receber a palavra de Deus, agora, uma vez recebida, então, vamos admitir que nós recebemos a palavra de Deus da maneira correta. Amém? Recebemos a palavra de Deus. Essa semente preciosa está em boa terra. E agora? O que fazer com a palavra de Deus? Então Tiago ensina. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ele está querendo dizer assim: lembram-se, meus irmãos, da época que vocês frequentavam o judaísmo? Vocês ouviam de mestres como o nosso Senhor Jesus disse e condenou-os. Vocês ouviam de mestres que ensinavam coisas boas, mas não praticavam essas coisas boas. Então não sejam semelhantes a eles. Mais ou menos isso, talvez Tiago esteja trazendo a lembrança dos seus irmãos judeus e cristãos agora. Não sejam somente meros ouvintes, mas praticantes da palavra. E não se enganem por isso. Não se deixem enganar por isso. Porque só ouvir a palavra de Deus, Jesus diz que não é o suficiente. Ele diz no fim do Sermão do Monte, capítulo 7, que aquele que ouve e pratica é semelhante àquele que edificou sua casa sobre a rocha. E vieram as intempéries do tempo ali, as tempestades e ventanias, e não derrubaram aquela casa porque ela estava edificada sobre a rocha. Isso falando daquele que ouve e pratica. Mas ele diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa na areia. Vieram os mesmos problemas sobre ela e ela caiu. E foi grande o seu estrago. Então ele está mencionando isso. Ele está querendo dizer: não se deixe enganar. Ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. O que ele quer dizer com o espelho? A palavra de Deus funciona como algo uma luz que entra no mais profundo das nossas trevas interiores e traz a verdade sobre nós. É como um espelho que mostra logo pela manhã a verdade,
a respeito de nós quando você olha para o espelho, antes de pentear um cabelo, e de fazer uma barba, e de se preparar. E a realidade é doída, não é mesmo? Quando você olha naquele espelho, a realidade, logo depois que você levanta da cama, assusta. Assusta. A palavra de Deus tem esse poder. Como um espelho. Tiago está usando a analogia de um espelho. Ela mostra a realidade da vida humana, da nossa natureza caída, do pecado. Então, ela tem esse poder de denunciar para nós mesmos os nossos pecados, as áreas da nossa vida que estão fora dos princípios de Deus. Isso ele chama de espelho. Ele está falando de um espelho, é uma verdade. Ninguém pode negar isso. A palavra de Deus mostra, irmãos, para nós, primeiramente a verdade, a nosso respeito, como espelho. E ele diz assim: mas existe o caso daquele que ouve, ou seja, daquele que sabe, olhou no espelho, viu que ele está horrendo, a realidade da sua feiura, mas ele sai dali e logo se esquece. E não volta para fazer uma boa barba, para arrumar o seu cabelo, no caso das mulheres, fazer uma boa maquiagem e se preparar para se expor. É aquela pessoa que olhou, viu que está feio, mas ficou assim mesmo, saiu, esqueceu e não se arrumou. Não se arrumou. Então é isso que a palavra de Deus, que ele está dizendo aqui, aliás, do não praticante da palavra de Deus, né? Ele ficou do mesmo jeito, ele não mudou. A palavra de Deus vem para nos expor, para que nós nos arrependamos e mudemos, para que haja transformação, para que nós possamos. Isso não é viver uma máscara. Entendam a analogia que eu estou fazendo. Eu não estou querendo dizer que essa maquiagem que as mulheres fazem para se preparar para ir em público, que é como se fosse uma irrealidade da situação. Não. A palavra de Deus, ela também vai apontar a maneira correta de agir e de viver. Ela vai trazer a verdade sobre nós, mas ela também vai mostrar o caminho para nós andarmos em santidade, para nós vivermos a verdade. Então, cabe então na sequência ao crente uma consideração e uma perseverança, porque ele diz no versículo 25, aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Então, meus irmãos, é necessário muita atitude para mudar. Porque a palavra de Deus vai mostrar a realidade, ela vai também mostrar o caminho certo. Agora, o que cabe a nós? Muita perseverança, consideração. Pegar a palavra de Deus e falar assim: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu não nasci de novo para continuar na lama do pecado. Eu não nasci de novo para expressar Adão, mas eu nasci de novo para ser a expressão gloriosa de Cristo na minha vida. E eu não quero mais, como Paulo disse no capítulo 7 de Romanos, ele diz: Senhor, eu já não aguento mais, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele não aguentava mais ele mesmo. E quando nós somos expostos pela palavra e olha no espelho, a gente fala assim: Senhor, eu não quero mais essa cara. Eu quero uma expressão gloriosa de Cristo na minha vida. A palavra de Deus tem esse poder. E ela foi dada para isso. Só que requer de nós, então, dedicação, estudo e mais do que isso, atenção e prática. E perseverança na prática. Porque nossa carne vai contra a prática dos princípios de Deus. O mundo nos incita a ir contra a prática da palavra de Deus. O mundo nos incita a continuarmos no pecado, em princípios quebrados, em uma vida de trevas. O mundo nos chama para amá-lo. Por isso que ele diz aqui que é importante a gente entender que nada vai a nosso favor. Então não adianta ficar de braço cruzado esperando que você, que só
ouvir a palavra de Deus vai fazer uma coisa grande na sua vida. Ela é poderosa para isso, mas você tem que contribuir perseverando no estudo e perseverando nessas verdades que você já sabe a teu respeito, e como abandonar o pecado e como viver para Deus. Existe sim um esforço aqui. Essa dedicação do versículo 25. Considerar e perseverar na palavra, não sendo somente ouvinte negligente, mas operoso praticante. Ele faz como que dois termos semelhantes: operando e praticando, vivendo e praticando. É isso que ele quer dizer. Então requer muita dedicação, irmãos. Requer gastar tempo e requer dedicação. E quando ele diz que este será bem-aventurado no que realizar, no fim do versículo 25, ele quer dizer, Tiago também ensina, que vale a pena, meus irmãos, vale a pena obedecer e praticar os ensinamentos bíblicos que geram bênçãos e alegria no crente legítimo. Existe crente ilegítimo? Não. Porque se é legítimo, não é crente. Mas infelizmente a igreja está cheia de crentes ilegítimos. Infelizmente. Quem vai trazer a verdade sobre isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada de dois gumes, meus irmãos. Ela vai trazer a verdade sobre aquele que é e aquele que não é. A palavra de Deus é a única que é poderosa, como espada de dois gumes, que vai mostrar quem é crente e quem não é. A palavra de Deus é a única que é poderosa para lavar a igreja de Cristo. E Paulo fala em Efésios capítulo 5, que Cristo está lavando a sua igreja pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. O que quer dizer isso? Ele vai tirar para fora todo aquele que é falso, através da lavagem da palavra. Então é isso que ele está querendo dizer. Em terceiro lugar, e para encerrar, versículos 26 e 27, nós vemos agora então as evidências de uma vida transformada pela palavra. Tiago fecha então essa sessão demonstrando que as evidências de quem realmente recebeu a palavra de Deus e a está praticando as evidências são, em primeiro lugar, um autocontrole, especialmente no falar. Ora, mas já no começo eu já não tinha falado nisso? É verdade, então ele diz que a gente tem que controlar para aprender, controlar o falar para aprender a ouvir, ser pronto para ouvir, e esse ouvir vai nos ajudar a praticar, e esse praticar vai nos dar cada vez mais domínio próprio, no sentido de falar menos, porque ele diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é falsa, é vã, não é crente. Então, em primeiro lugar, um autocontrole, especialmente no falar. Irmãos, não é que nós não podemos falar, o crente não fala, o crente então tem que ser mudo, corta a língua de todo mundo, então fica bom. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele diz, seja tardio para falar, ou pensa primeiro e depois fala. E quando você falar, fale o que edifica e não o que mata. Fale, mas fale o que é bom. Saiba falar. Saiba peneirar na sua mente aquilo que você vai falar. Para falar aquilo que edifica. Ainda que você tenha que exortar firmemente alguém que está em pecado, mas que o faça com sabedoria de palavras. Temperada com sal, Paulo diz. Saiba falar. Então, em primeiro lugar, ele está mostrando a parte negativa, que um fruto, ou uma evidência dessa transformação pela palavra é um autocontrole, especialmente no falar. Segundo lugar, uma autonegação para uma vida altruísta e caridosa, porque ele diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas. Então, esse visitar os órfãos e as viúvas, no tempo de Tiago, e especialmente no Velho Testamento, era a maior prática de caridade que existia.
Então, ser caridoso, uma evidência de que alguém foi transformado pela palavra de Deus e que é praticante da palavra de Deus, é que ele se identifica com a necessidade do outro. Ele não fica só olhando para si mesmo, ensimesmado. Eu estou precisando disso. Irmão, ora por mim. Irmão, não sei o quê. Eu estou precisando que você me ajude nisso. Meu irmão, eu não tenho isso. Eu preciso daquilo. Nós não estamos dizendo que isso também seja algo extremamente negativo. Nós estamos dizendo que também você tem que olhar para fora de si mesmo. Porque quando você olha para fora de si mesmo, você vai ver gente muito pior do que você. Com muito mais necessidade, talvez, do que você. E é isso que Paulo está querendo dizer, ou Tiago está querendo dizer aqui. Desculpe nas vezes que eu falei Paulo, né? Mas é Tiago que escreveu essa carta, né? Desculpa. Irmãos, Tiago está querendo dizer que outra evidência é atender os órfãos e viúvas, ou seja, ser caridoso, ser altruísta. Isso é gerado de uma autonegação, porque você não está mais olhando para si mesmo só. Você precisa olhar para si mesmo, mas não só para si mesmo. Você precisa olhar para os outros também. É uma evidência de que você foi transformado pela palavra e está vivendo a palavra, praticando a palavra. Terceira evidência da palavra de Deus que ela transformou é uma vida pura e santa, longe da contaminação do mundo. Ele diz no final do versículo, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, é impossível que um crente verdadeiramente transformado, gerado pela palavra da verdade, e que está sendo transformado pela palavra da verdade, que está praticando a palavra da verdade, tenha prazer em frequentar lugares mundanos. E se existe esse prazer em praticar e fazer coisas mundanas, muito provavelmente você não nasceu de novo. Você não foi gerado pela palavra da verdade. Porque a palavra da verdade, movida no seu coração pelo Espírito de Deus, deseja uma vida santa, piedosa. Não que nós consigamos imediatamente perfeição, mas quando nós notamos e o Espírito fala e a palavra fala, e o crente quando ouve, ele volta atrás, ele se arrepende, ele sai da boate onde ele está, ele sai do bar onde ele está, ele sai do prostíbulo onde ele está, e ele volta para casa, aos braços do Pai, arrependido. Ele volta para Deus. Eu temo, mais uma vez, vou falar a mesma coisa que eu falei semana passada, né? Eu temo, infelizmente, por muitos jovens que não estão tendo esse discernimento. Eu temo que eles não tenham nascido de novo. Eu oro para que o Espírito Santo faça essa obra nesses corações. Isso não é dependência de homem. Só a palavra implantada, se é que está implantada nesses corações, pode fazer isso. Em quarto e último lugar, outra evidência está meio que embutida aqui, mas Tiago também mostra uma realidade. Ele diz que esta religião, que no grego significa culto, não deveria ser praticada com o objetivo de autopromoção. Mas ele diz que a religião sem mácula para com o nosso Deus. O que ele quer dizer? A motivação de você praticar aquilo. Você está praticando para ser visto pelos homens? Para que os homens batam palma para você? Para você receber os primeiros lugares na sinagoga? Para você ser chamado de mestre? É para isso que você está praticando a palavra de Deus? Então está tudo errado. Ele disse, não é por causa de para você agradar a Deus e glorificar a Deus, o teu motivo é errado. E aqui está uma grande evidência de nós sermos legítimos crentes. Quando nós temos o desejo de glorificar a Deus e não a nós mesmos. De não sermos chamados de mestre, mas de vivermos uma vida humilde. E de vivermos uma vida que glorifica e que exalta a Deus e nos humilha.
a motivação de praticar tudo isso deve ser a glória de Deus. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, é o que Tiago diz aqui, ou seja, ele quer dizer uma motivação teocêntrica e não egocêntrica, não antropocêntrica, colocando o homem no centro, mas teocêntrica. Vamos concluir então? Nós podemos concluir, diante de todas essas verdades, irmãos, é muito limitado o que eu vou passar para vocês agora, mas vocês vão extrair muito mais coisas, eu tenho certeza, desse texto tão rico. Mas eu pude tirar 3 conclusões aqui. A primeira delas, então, se há uma religião pura, sem mácula, aceita por Deus, quer dizer então que existe uma outra religião falsa, que não é aceita por Deus. Qual é essa religião? É a religião que não tem prática dos ensinamentos bíblicos. Essa é falsa religião. É a religião que não demonstra arrependimento e mudança de conduta na sua vida ou na vida. É uma religião que não tem transformação. Essa é falsa. É uma religião que não evidencia frutos da nova natureza implantada no coração e que continua se lambuzando nas coisas podres e contaminadas do mundo. Essa é falsa religião. Ainda que sejam frequentadores de igreja, estão vivendo uma falsa religião. Irmãos, nós dizemos isso para que aqueles que se encaixam nessa situação se arrependam, irmãos. Se arrependam, voltem para Deus. Clamem por misericórdia de Deus. Se você ainda está vivo, meu irmão, isso é misericórdia de Deus na tua vida e Deus está te dando uma nova chance. Arrependa-se. Volte para Deus. Volte para a igreja. Volte para a palavra de Deus. Segundo lugar, a gente conclui que o verdadeiro crente tem toda a sua vida regida pela palavra de Deus. Seu pensar, seu falar, seu agir, sua maneira de relacionar-se com os outros, tudo é regido pela palavra de Deus, não é pelo seu achômetro, e nem pelo achômetro dos outros, mas é pela palavra de Deus. E eu encerro então com a terceira conclusão que nós tiramos aqui. Portanto, lute contra a preguiça mental, lute contra a lentidão de raciocínio, lute contra a falta de atenção excessiva no momento em que você estiver diante da poderosa palavra de Deus, que é a única coisa que pode salvar a sua alma. Esforce-se por ouvir, e ouvir com muita atenção a pregação da palavra de Deus. Se ela te gerou e te deu vida e vida em abundância, ela ainda é necessária para que você continue tendo vida, continue vivo como crente. Preste muita atenção, dedique-se ao estudo da palavra, especialmente ouça as pregações com toda a atenção que você tiver. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra que exorta firmemente os nossos corações. Todos nós fomos exortados nessa noite. E nós te louvamos porque a tua palavra diz que o Senhor disciplina tantos quanto ama. E todos os que o Senhor recebe por filhos, o Senhor exorta e disciplina. Por isso, Pai, pedimos que essa palavra não volte vazia, mas que ela cumpra o teu propósito. Que ela possa ferir os nossos corações a ponto de nos trazer mais vontade de voltar para a tua palavra, mais desejo de conhecer a tua palavra, porque conhecendo a tua palavra, nós conhecemos o Deus da palavra, e conhecendo o Deus da palavra, nós nos relacionamos com o Senhor da maneira correta, dentro dos teus princípios, vivendo de modo digno do teu chamado. Senhor, coloca nos corações de cada um de nós aqui nessa noite, cada ouvinte aqui nessa noite, o peso de receber a palavra de Deus em seus corações,
da maneira correta e que ela realmente salve as nossas almas. Nós te pedimos isso, no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.